Nós vamos ler Isaías 52, todinho. Não, 52 não. 50. Isaías 50. Então vamos lá. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu, e ninguém apareceu? Chamei, e ninguém respondeu. Porventura, tanto se encolheu a minha mão, que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, porquanto não tem água e morrem de sede. Eu, visto os céus de negridão, pôr-lhes-ei um saco para a sua cobertura. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face daqueles que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles com roupas se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos sobrevirá da minha mão, e em tormentos jazereis. Queridos, guarda aí Isaías 50, todo o capítulo de 50. Eu vou pregar, eu vou compartilhar a palavra com os irmãos. Durante a semana você volta lá, leia e releia, medite e pense. Isaías 50. Quem é o Redentor que está sendo mencionado aqui? Quem é o Redentor? Quem é aquele que te livra da escravidão? Quem é aquele que te livra das suas aflições? Quem é aquele que te resgata? Quem é aquele que te redime? Jesus. Redimir. Olhei no dicionário para enriquecer o sentido da palavra. Redimir significa reaver, significa conseguir a libertação ou a salvação de outro, libertar, livrar, tirar alguém, sair do perigo, tirar alguém da condenação, oferecer compensação, ser reabilitado. Ser reabilitado. E eu te pergunto, quem pode te redimir? Quem pode fazer isso por você? Quem pode fazer isso por mim? Quem é suficiente para essa missão? Te salvar,
me salvar. Não havia ninguém para aceitar esse desafio feito por Deus. Em Isaías 50, Deus lançou esse desafio. Lançou esse desafio para a eternidade. Lançou esse desafio para nós. E não havia ninguém para aceitar esse desafio. Não foi encontrado ninguém que pudesse aceitar esse desafio de resgatar o homem que é culpado, o homem que tem culpas, o ser humano que é corrompido. Eu e você que somos corrompidos. Então Deus enviou o seu Filho. Então Deus enviou o seu Filho para essa missão, Jesus, o Cristo. E a palavra de hoje é sobre Jesus. Mas é sobre Jesus, não eu pregando sobre Jesus, o próprio Jesus falando de si mesmo para nós. Isaías 50 é isso. Jesus fala dele próprio para nós. Então, no meio daquele eco, onde Jesus pergunta, onde Deus pergunta, a quem que eu chamo e ninguém me escuta? Eu chamo e ninguém me escuta. O Redentor, então, é esse, é o Filho de Jesus, é o Filho de Deus, é Jesus. E aqui, em Isaías 52, 50, né, que eu falei? Em Isaías 50, são três aspectos que Jesus, que o Messias, que o Cristo fala dele próprio. Ele fala dele como sendo Deus. Cristo fala dele como ele sendo Deus. Cristo fala dele como ele sendo o mestre que ensina. Mas o mestre que ensina porque foi indicado, escolhido por Deus. E Jesus fala de si próprio como aquele que sofreu muito. Jesus se apresenta a nós como alguém que sofreu muito e que ninguém sofreu igual a ele. Ninguém sofreu igual a ele. Então vamos lá. Lá em Isaías 50, verso 2, onde Deus diz: eis que a minha repreensão, com a minha repreensão, eu faço secar o mar, eu torno os rios em deserto, até que esses rios cheirem mal, por conta dos peixes, porque não haverá água e eles vão morrer de sede. Eu visto os céus de escuridão, de negridão, como que quem põe um saco de cobertura no céu. Ou seja, Deus, o Cristo, está se mostrando que Ele tem poder. Cristo tem poder, inclusive sobre a natureza, inclusive sobre o mundo natural, sobre o mundo físico, sobre as estrelas, sobre os rios, sobre as nuvens, sobre tudo. Deus está se apresentando assim: eu, Jesus Cristo, tenho esse poder. Plenitude de poder. E ele pergunta, ali no verso 2: vocês acham que a minha mão se encolheu, que esse poder se esvaiu da minha mão? Você acha? Vocês acham que eu não posso mais fazer o mar secar? Vocês lembram-se do Egito? O mar que cercou, por onde atravessou o povo de Israel? Ou seja, Deus tem poder, o mesmo poder que Ele usa para te salvar, para me salvar, é o mesmo poder que Ele tem sobre toda a natureza. É o mesmo. Jesus, certa vez, ele disse, no tempo do ministério dele, ele chegou a dizer, vocês acham que eu tenho, é mais fácil para mim perdoar os pecados daquele que pecou, ou vocês acham que para mim é mais fácil curar esse paralítico que está com as pernas sem andar? Aí Jesus curou e falou: para que vocês saibam que Deus tem poder, eu te curo e te falo, te perdoo os seus pecados.
é o mesmo poder para te perdoar, é o mesmo poder para operar as maravilhas. Ele veste os céus de negridão, domínio total sobre todas as coisas. Mas isso, presta atenção, deveria gerar em nosso coração uma profunda gratidão. Gratidão, isso mesmo, gratidão. Você e eu, na nossa relação com Deus, você se sente gratidão a Deus? O nosso coração, ele deve se conectar a Deus com esse sentimento, gratidão. Eu tenho gratidão a Deus. Por que você tem gratidão a Deus? Porque Deus tem todo esse poder, a qual Ele mesmo está aqui descrevendo para nós. Ele usa esse poder para te alcançar. Você mesmo. Você vai falar, mas eu só tenho 15 anos. Eu só tenho, parabéns, tá? Deus te abençoe. Eu só tenho 65 anos. Eu sou só um andarilho por aí. Eu sou só alguém que nasceu hoje, viveu um pouquinho, amanhã já morreu. Você mesmo. Deus se preocupa com você. E a prova disso é como Ele se derramou no nosso meio hoje. Disponibilizou-se para nós, para cuidar da nossa alma ferida, para cuidar de nós mesmos, cuidar de nós. Enfim, a palavra é gratidão. Deus, que pode repreender o mar, que pode escurecer o céu, Ele mesmo esteve em situações difíceis, esteve em situações de trevas por sua causa, por minha causa. Aquela morte na cruz, aquele sofrimento, aquilo tudo que Ele passou, que Ele passa, é para nos alcançar. É para nos alcançar. Então, gratidão é uma coisa que nós precisamos ter em nosso coração. É isso mesmo. Deus que você escutou. Jesus se colocou em trevas por mim e por você, pela igreja. Ele se colocou nessa condição, no lugar que eu e você não suportaríamos, jamais. Mas Ele lá se colocou para nos alcançar. Ou seja, Jesus diz isso a respeito dele mesmo, lá em Isaías 50. Jesus diz que Ele é o Messias e que Ele tem poder. E que o poder dele é de eternidade a eternidade. É hoje, é agora. Sempre foi, sempre será. Amém, igreja? Amém. Mas Jesus também se mostra como o mestre. O mestre. O que vai nos ensinar, o que vai nos corrigir, o que vai nos apresentar um modelo. Da última vez que eu preguei aqui, eu talvez tenha me expressado um pouco, com as palavras um pouco não bem calibrada. Eu cheguei a falar que nós somos iguais a Cristo, mas na realidade o que eu quero dizer é que nós temos que ser igual a Cristo, que Cristo é o modelo para nós. O nosso modelo de vida tem que ser o Cristo. Nós não somos cristãos, nós somos igual a Cristo. Por quê? Porque nós queremos ser igual a Cristo, devemos querer ser igual a Cristo. É isso. Ele é a referência. Óbvio que nós não somos igual, mas nós precisamos buscar dentro daquilo que o apóstolo Paulo nos fala lá em Efésios 4:13, onde ele diz: até que todos nós cheguemos a uma unidade de fé e cheguemos a um conhecimento do Filho de Deus, a estatura do homem perfeito, a estatura completa de Cristo. É um alvo para nós, é um modelo para nós, até que cheguemos nisso. De fé em fé, de queda
em queda e levanto e levanto. Assim, seguindo, sem parar. Mas Cristo diz a seu próprio respeito que Ele é o mestre indicado, escolhido por Deus. Lá em Isaías 55, Ele diz assim: eu não fui rebelde. Jesus diz assim: eu não fui rebelde, eu não me retirei para trás, eu não retrocedi, eu não voltei atrás em momento algum, nem mesmo lá no Getsemane, naquele momento de muita pressão, onde Jesus se retirou e chegou a chorar sangue, suar sangue. Tanta era a pressão que ele estava sentindo, o peso que ele estava sentindo do que ele ia fazer, do que ele tinha que fazer. Não apenas morrer por morrer, mas morrer carregando os pecados do mundo, liberando o mundo do peso e do jugo de Satanás e de pecado. Aquilo pesou muito para Jesus. Nem naquele momento ele retrocedeu. Ele chegou a orar ao Pai e dizer: Pai, Lucas 4:22, se tu queres, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas aquilo que tu desejas. Jesus perseverou em todas as provações. Todos os momentos difíceis, todos os momentos confusos, todos os momentos de sentimentalismo, de angústia. Ele perseverou em todas as provações. Ele não abandonou a tarefa árdua que ele recebeu. Ali no texto de Isaías diz que ele fez o seu próprio rosto como um seixo. Fui olhar no dicionário o que é um seixo. Um seixo é uma rocha. Ele falou: eu fiz o meu próprio rosto como uma rocha. Literalmente, Jesus deu a cara a tapa. Literalmente, ele se expôs e deu a cara a tapa. Por mim e por você. E não abandonou a tarefa. Não abandonou a missão. Isaías 56 diz: as minhas costas eu ofereci para aqueles que me feriam. A minha face eu ofereci para aqueles que me afrontavam e me cuspiam. Aqueles que afrontavam Jesus, cuspiam em Jesus, Jesus não escondeu, não se protegeu, não se escondeu. Ele deixou a cara limpa para receber aquela cusparada. Aqueles que arrancavam o cabelo de Jesus, Jesus oferecia o outro lado. As costas, que ele tomou a punhalada pelas costas, ele abriu mais ainda as costas. Ele não se escondeu, ele não ficou na defensiva, ele segurou a missão que ele recebeu até o fim, até que a obra se completasse. Amém? Amém. Jesus foi corajoso, acima de tudo. Jesus foi corajoso. Corajoso. Esse é o padrão a ser imitado. A ser imitado. Você sabe qual é a sua missão? Já pensou na sua missão? Já refletiu sobre ela? Ser um servo de Deus no padrão de Cristo. Nesse padrão. Recebendo a punhalada pelas costas, mas sem desistir. Recebendo cusparada na face, mas sem desistir. Recebendo todo tipo de açoite, mas sem desistir. Seguindo em frente. Você já viu? Você já viu Jesus dessa forma? Essa pregação de hoje é isso. É ele falando dele mesmo. Ele falando: eu sou assim. Isaías 50, ele está falando: eu sou assim. Eu sou Jesus, eu sou assim. A minha missão é essa. Está disposto, meu querido? Ser um pai no padrão cristão. Ser um servo de Deus no padrão cristão. Ser uma mãe no padrão cristão. Ser um homem no padrão cristão. Ser uma mulher no padrão cristão. Ser um jovem nesse padrão. Nesse padrão.
Você vai sair para falar de Jesus, você vai viver a sua vida conforme o molde de Cristo, e as pessoas vão falar mal de você. E as pessoas não vão bater palmas para você, elas vão jogar pedras em você. Está disposto? Ser um trabalhador no padrão cristão. Lá em 1 Timóteo existem, né, as recomendações para aqueles que são trabalhadores, para aqueles que são empresários, para aqueles que são pastores, para aqueles que são casados, para aqueles que são filhos. Está disposto a ser um cristão? Amém, Jesus. Essa pergunta nós temos que nos fazer. Mas como eu disse no início, muito mais do que nos fazer essa pergunta com a nossa mente, não apenas com a nossa mente, não apenas com o nosso coração, mas fazer regado pelo Espírito Santo. Mas fazer cheio da unção do Espírito Santo. Porque o jugo de Deus é leve. É leve. Vinde a mim todos que estão cansados, porque eu vos aliviarei. O meu jugo é leve. Por isso, essa pergunta a gente tem que se fazer derramado no Espírito Santo. Porque muito embora, são coisas duras, muito embora são coisas pesadas, por que não dizer, tomar uma cusparada na cara, a vontade não é de revidar? Tomar uma traição pelas costas, a vontade não é ir lá e tirar botar os pingos nos is? Muito embora a carne age de um jeito, mas isso, na direção do Espírito Santo de Deus, torna-se leve. Aquilo que seria para te afrontar, transforma-se em bênção na sua vida. Amém, querido? Amém. Jesus é esse tipo de mestre, na visão dele mesmo. Isaías 50. Jesus também disse que ele sofreu muito, que ninguém sofreu igual a ele. Jesus demonstrou ter uma submissão completa, submissão. Essa palavra aqui, submissão, eu quero aplicar ela aqui, mas da maneira bem literal mesmo. Submissão, uma missão debaixo, estar debaixo de uma missão. Jesus foi submisso, ele recebeu uma missão e ele colocou aquela missão como algo importante, necessário, mais importante do que toda e qualquer outra coisa que poderia haver na vida dele. Ele recebeu aquela missão e ele colocou no sentido literal, ele colocou a vida dele, a existência dele, os próprios interesses dele debaixo dessa missão. Ele diz que as minhas costas eu ofereci aos que me feriram, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Por quê? Jesus disse: eu entreguei as minhas costas para quem me feriu, e entreguei meu rosto para quem me arrancou os cabelos. Por quê? Porque ele tinha uma missão. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Essa submissão de Jesus foi, presta atenção, ela foi espontânea. Por que espontânea? Porque ele diz que eu ofereci. Ele não foi obrigado a fazer. Eu ofereci. Eu ofereci espontaneamente. Ele não procurou se esconder. Ele não se fingiu de morto. Ele se ofereceu. Ele não se escondeu. Jesus foi uma submissão humilde, porque ele submeteu-se, suportou açoite cruel, ele suportou afrontas. Cada um de nós, a começar por mim, devemos ter a consciência, clareza na mente, entendimento, discernimento, compreensão. Faz sentido, tem que fazer sentido a sua vida com Cristo, a minha vida com Cristo. Desenvolver, e como que a gente desenvolve isso? No dia a dia da fé, essa consciência. Desenvolver o quê? Qual é a minha missão nesse corpo? Qual é a sua missão nesse corpo? Aí você tem que se colocar debaixo dessa missão.
debaixo dessa missão. Aquela história, né? A igreja tem uma igreja. A gente sempre faz a comparação. Uma igreja, ela é feita de tijolos, ela é feita de paredes, ela é feita de altar, tábuas, lustres, luz e parede, cerâmica. A igreja, a figura da igreja. E a gente sempre compara. Você já imaginou se aqueles tijolos que estão ali embaixo, aquelas colunas que estão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, escondidas, que ninguém vê, se elas se rebelassem e quisessem ser essa cerâmica bonita? Você já imaginou? No lugar da cerâmica viesse aquela coluna, a cerâmica fosse para lá. Essa cerâmica, primeiro que essa cerâmica é de gesso, ela ia esfarelar e a igreja ia cair. Segundo que isso aqui tem beleza, tem delicadeza, tem arquitetura, tem belezura, tem textura, tem tudo. E eu colocasse aqui um tosco de concreto com ferragem, não ia ficar bonito. Se tivesse ficado em pé, né, não ia ficar bonito. E se o altar aqui quisesse ser a luz que está ali, o lustre? Você entende? Cada um tem que escolher, saber a sua missão, nesse simples. Não é a palavra escolher, é a palavra cada um tem que encontrar, ter consciência qual é a sua missão e saber que ela é importante. Saber que ela é importante. Pacientemente. Jesus não promoveu nenhuma palavra de ressentimento, nenhuma palavra de mágoas, porque Deus colocou ele nessa situação difícil. Aliás, Deus desde o início perguntava: eu não encontro quem vai fazer isso, é você que vai fazer. Então nós destacamos aqui no início a condição de Deus. No início, Deus se apresentou como Deus. No final, Deus se apresentou como sofredor. Sendo Deus, sofreu por nós. Destacamos também a condição de mestre, junto com a condição de servo. Jesus é mestre, mas é servo. É servo, mas é mestre. Olha, não é um simples jogo de palavra. Ele serve ensinando. E ele ensina servindo. Pensa nisso. Pensa nisso. Vamos refletir nós sobre isso. É algo profundo. Jesus serve ensinando e ensina servindo. Eu já estou terminando. Eu quero que você faça um exercício de imaginação. Imaginação. Você tem uma boa imaginação? Imagina uma máquina do tempo. A máquina do tempo. Já assistiram aquele filme da máquina do tempo? Imagina vocês na máquina do tempo. Imagina que vocês foram transportados e que vocês foram lá para os tempos antigos. Presta atenção nisso. Lá para os tempos antigos. E vocês caíram lá naquele tempo que chama o período intertestamentário. Já ouviu falar do período intertestamentário? São os 400 anos da Bíblia entre o último livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus. Entre esse período aí, Malaquias e Mateus, foram 400 anos. Sabe como também é chamado? Alguém deve saber como é chamado esse tempo. É chamado período do silêncio. Deus ficou 400 anos em silêncio. Nesses 400 anos não levantou nenhum profeta. Não, somente as promessas. O povo estava vivendo por promessas. O povo estava vivendo por aquilo que tinha sido já revelado aos seus profetas anteriormente. Mas Deus não falava. 400 anos Deus não falava. Está imaginando? Você foi transportado lá para esse tempo. Essa é a imaginação. Você foi para lá e você chegou lá e você descobriu
Que período era aquele? Era o período que surgia, vou te dar os meninos aí que estão estudando história, era o período que começava e que se formou o Império Grego. Quem já ouviu falar em Alexandre o Grande? Alexandre o Grande saiu lá da Macedônia com os ensinamentos gregos, com as táticas de guerra, e ele veio construindo o império que veio percorrendo toda aquela região, todos aqueles continentes, e tornou-se o imperador de toda aquela região da terra, inclusive da terra santa, inclusive da terra santa de Jerusalém. E aqueles homens gregos sem fé, aqueles homens ocidentais, eles azucrinaram, eles terrorizaram, eles barbarizaram com a fé do povo judeu. Eles chegaram ao disparate, presta atenção, eles chegaram ao disparate de pegar uma estátua de Zeus, o deus grego da Grécia, e colocar dentro do templo de Salomão e pediu ao povo, para o povo adorar. E aquilo era já assim, foram 400 anos, aquilo foi acontecendo, no final o povo já estava misturado, com todas aquelas situações, e você está lá vendo tudo isso, e começou, no final, aquele Império Grego começou no final dos 400 anos, ele começou a decair, perder força, perder, aí o povo de Israel levanta lá e começa a fazer revoltas, para reconquistar reconquistar seu templo, reconquistar suas terras, começa a lutar, começa a formar exército, e você está lá, nessa situação toda, e você chega lá, e você fala assim para aquele povo que está nessa situação, no meio daquela confusão toda, as pessoas perderam a fé, as pessoas já nem sabiam mais o que era fé, alguns estavam revoltados, sempre tem uma minoria, um ou dois que guardam a fé, e aqueles lá que guardam a fé estavam tentando reconquistar, e uma grande confusão, e você chegou lá e fala: eu vim em nome de Deus, eu vim aqui em nome de Deus, e eu vim falar para vocês quem é o Filho de Deus, quem é o Filho de Deus, e o que ele vem fazer. E você abre a sua Bíblia. Você abre a sua Bíblia em Isaías 50. E você lê isso que eu li aqui. E você abre o livro de Isaías. E lá, Isaías, capítulo 50, verso 4, você fala: o Filho de Deus terá a língua dos eruditos. Isaías 50, verso 4. Você abre a sua Bíblia e fala: o Filho de Deus terá a língua dos eruditos. Você imagina um alvoroço daqueles homens gregos, cheio de filosofia, cheio de Platão, cheio de Aristóteles, cheio de tática de guerra. Você imagina um alvoroço, aqueles sacerdotes cheios de judaísmo, cheio das leis judaicas, cheio das regras, cheio da sabedoria judaica. E quando você fala: eu vim em nome de Deus, e eu estou lendo a carta de Deus, e Deus fala que o filho dele virá e que terá a língua dos eruditos. Aqueles homens falaram: meu Deus, é agora. Aquelas escolas de filosofia grega, aquilo tudo, aquelas escolas de teologia, o Filho de Deus vai nos ensinar. O Filho de Deus vai nos ensinar. Mas aí você continua lendo o verso seguinte, a parte final do verso, e você explica a ele: o Filho de Deus recebeu a língua de eruditos, mas não foi para te explicar como funcionam as regras do universo. Ele veio dos céus, mas não veio para te ensinar o que é o Big Bang, de onde você surgiu, se você é descendente da genética dos macacos, ou se você como que aconteceu lá no Éden. Ele não veio para isso. O Filho de Deus, ele não veio para te explicar com mais clareza o livro de Gênesis. Ele não veio para dissolver as contendas filosóficas
As guerras filosóficas. Qual ismo está mais certo do que o outro ismo? Qual filosofia é melhor do que a outra filosofia? Ele não veio para nada disso. Sabe para quê que ele recebeu essa língua de erudito? Simplesmente, no verso 2, da parte final, simplesmente para que ele tivesse uma boa palavra para entregar àquele que estivesse cansado. Meu Deus do céu! Imagina aqueles cientistas, imagina aqueles generais, imagina aqueles sacerdotes cheios de unção. Peraí. O Filho de Deus, com língua de erudito, para procurar gente cansada, para procurar gente sofrida e para dar uma palavra de sabedoria para eles. É para isso? Sinto muito te decepcionar. O Filho de Deus veio para isso. É Ele quem está dizendo. É Ele quem está dizendo. É Ele quem está dizendo. É Ele que está se descrevendo. Eu vim para aliviar aquele que está cansado. Eu vim para tirar o peso daquele que está sobrecarregado. Eu não vim para te cobrar. Eu não vim para te explicar sobre coisas. Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável, eu sou humilde de coração, e assim vocês vão achar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é bom e a minha carga é leve. O meu jugo é bom e a minha carga é leve. Fala comigo. O jugo de Cristo é bom. E a carga é leve. Não é pesado. Paulo diz, o apóstolo Paulo abriu mão da filosofia que ele tinha, e era muita, abriu mão da tradição religiosa que ele tinha, e era muita, para se tornar um imitador de Cristo. Paulo, você sabe que o apóstolo Paulo, essa semana eu estava conversando com um amigo meu, eu já sabia disso, mas eu acho que eu estava meio esquecido, e eu relembrei, ele falando, o apóstolo Paulo, depois que ele recebeu a visão de Cristo, ele ficou 14 anos aprendendo, orando, para saber o que era Cristo, revendo tudo que ele sabia, revendo todas as tradições que ele recebeu, revendo todos os ensinamentos, que não eram poucos, eram muitos. Ele era um homem muito sábio, muito erudito, e no final ele fala, tudo isso aí para mim é perda. Eu na verdade sou um imitador de Cristo. E o apóstolo Paulo convidou nós todos a sermos imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Sabedoria de Cristo, então, ela é para quê? Para dizer uma palavra oportuna ao cansado. Você tem se sentido cansado? Cansado? Frustrado? Cansado? Não? Que bom. Pode ser que tenha algum dia que você se sinta frustrado. Pode ser que tenha algum dia que você se sinta decepcionado com Deus, com a fé, com aquilo que te falaram do que é a fé, com aquilo que te prometeram do que é a fé. Pode ser que você fale, será que é isso mesmo? Olha, é para você que Jesus veio, para te falar, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. O que eu quero é que você receba uma palavra de força, uma palavra de descanso, uma palavra de ânimo, e eu saberei te dar essa palavra.